Olá, estudantes do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Lida Paixão e hoje é a nossa 18ª aula de língua portuguesa. Na nossa aula anterior, nós estudamos o gênero diário. Vocês lembram que nós lemos 2 textos em diário? O Diário de Serafina e o trecho do Diário de Anne Frank, né? Lembrando que o Diário de Anne Frank é a obra literária indicada nessa quinzena, então eu aconselho que vocês já iniciem a leitura para que não deixe acumular as atividades no final, certo? Então, esses 2 textos em forma de diário, em relato pessoal, eles vão dando relatos da vivência tanto da Serafina como de Anne Frank. E para fazer isso, para que o texto tenha coesão, tenha coerência, tem uma palavrinha que ajuda muito, que é o nosso tema dessa aula de hoje, que é a conjunção. Então, a conjunção, ela é uma classe gramatical invariável, mas que ela tem uma grande importância na progressão das ideias de um texto. Então, a conjunção, ela exerce essa função de um elemento coesivo, em que ela vai ligar as orações, os parágrafos, as partes de um texto, para que esse texto tenha coerência e tenha sentido, certo? Então, os 2 textos que nós lemos, ambos com temáticas um pouquinho diferentes, né? A Serafina lá falando do nascimento da irmã dela, do fato do tio dela ter casado e estar esperando um filho também. E a Anne Frank, nos 2 trechos que nós colocamos no início desse bloco de estudo, relatando principalmente o fato dela não ter amigo, o porquê, as angústias dela enquanto um adolescente. Todos esses assuntos abordados aí, elas utilizaram conjunções para que o texto fique mais coeso e tenha sentido no final, certo? Então, vamos ver aqui a função da conjunção. Vejam aqui comigo na imagem. Então, isso que eu acabei de falar para vocês, né? A função que as conjunções estabelecem dentro do texto, como eu retomei lá a ideia dos 2 textos que nós lemos na aula anterior, ela é chamada de coesão textual. Então, por que ela é uma coesão textual? Porque as palavras, elas vão se unir, né? Dentro do texto, então as orações, os períodos, eles são unidos por essa conjunção. Essa conjunção, ela tem essa função aí, ó, de dar uma conexão, uma harmonia entre os elementos do texto, para que a leitura do texto ela seja de forma mais clara e objetiva. Quando você vai ler, a progressão das ideias sejam ligadas com mais coesão, certo? Então, o que é mesmo conjunção? O que é uma conjunção? A definição dela, vejam só. Conjunção é a palavra ou expressão que relaciona 2 orações ou 2 termos de mesmo valor sintático. As conjunções, elas podem ser coordenativas e subordinativas. Nas nossas aulas anteriores de língua portuguesa, nós já estudamos os 3 tipos de orações subordinadas. E quando nós estudamos as orações subordinadas, nós vimos a função das conjunções. Principalmente, ela é uma conjunção na oração subordinada substantiva, né? Que ela é uma conjunção integrante, lá o que ou o se, que ela exerce essa ideia de relacionar, né? Quando o que é utilizado, ele sempre introduz uma nova oração que é relacionada à ideia da primeira, que é a oração principal. As orações subordinadas adverbiais também têm várias conjunções, que mais à frente a gente vai relembrar algumas, que é muito usadas nos textos também, para dar essa ligação, essa progressão de ideias, certo? E aí vejam aí o quadro. O que nós vamos ver de novo hoje, que até agora nós não estudamos ainda, são as conjunções coordenativas. Como o próprio nome diz, elas são conjunções que coordenam, que ligam uma oração com a outra, sem ter aquela dependência sintática que a oração subordinada faz.
Numa aula anterior eu falei bem dessa relação, dessa diferença. Eu acho que vocês lembram, qualquer coisa pesquisem lá essa aula, né? Mas hoje nós vamos relembrar um pouquinho quais são essas conjunções que tem essas ideias, né? Quando a gente fala que ela é alternativa, aditiva, conclusiva, adversativa, explicativa, são as ideias que elas transmitem na oração. Quando ela faz essa ligação, essa junção de orações, ela pode dar esses sentidos aí, certo? Então vamos ver aqui. Mais uma vez, né, na próxima imagem, vejamos aí. Então aí está falando das orações, das conjunções coordenativas, que também funcionam como articuladores textuais, assim como as subordinativas que eu falei um pouquinho no início. E ela pode estabelecer diferentes relações de sentido entre as duas orações, que foi aquele quadro que nós vimos antes. Mas agora a gente vai ter aí a divisão certinha delas, vejamos aí no próximo. Olha só, quando a gente fala que ela é aditiva, ela vai expressar uma ideia de adição. Quais são as conjunções mais utilizadas? Essas que vocês estão vendo aí na imagem, o e e o nem. Quando nós chamamos ela de uma coordenada adversativa, ela vai estabelecer uma relação de oposição. A mais utilizada aí é o mas, contudo, no entanto, porém. Quando ela dá uma alternância, exclusão de algo, né, ela é uma coordenada alternativa. As conjunções mais utilizadas são essas aí, ó, ou, ora, quer. Quando ela faz uma conclusão, é a conclusiva, que nós vimos lá no quadro, as conjunções mais utilizadas, logo, portanto, por isso. E quando ela dá uma explicação, é a coordenada explicativa, a mais utilizada o porquê junto, sem acento, o que e o pois. Então, vocês, quando observarem essas conjunções em orações coordenadas, tem que sempre ver essa relação de sentido que ela vai estabelecer, que são essas 5 relações que nós acabamos de ver aí com as conjunções que mais aparecem, né, que são mais predominantes nesse tipo de oração, certo? Vejamos aqui um exemplo que está lá no diário, né, que nós estudamos. Olha só, que é um trecho lá do diário de Anne Frank, que ela diz o seguinte: até agora a razão vem ganhando a batalha, mas será que minhas emoções não vão acabar dominando? Vejam só que o mas, que é uma conjunção coordenativa adversativa, porque ela vai estabelecer uma relação de oposição. Antes, o que ela fala? Até agora a razão vem ganhando a batalha, ela diz que a razão está ganhando. Só que aí ela vai introduzir uma nova ideia que é oposta a essa primeira, em que ela questiona o seguinte: mas será que minhas emoções vão acabar dominando? Aí ela coloca essas duas ideias contrárias, né? Razão versus emoção. Então, por isso que ela utilizou aí a conjunção mas, que dá essa ideia de oposição nesse trecho, certo? Então, alunos, nós acabamos de ver as relações que as conjunções coordenadas exercem nas orações, certo? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre as conjunções subordinativas. Olha só aí o que diz, que as conjunções subordinativas, elas inserem uma oração na outra e estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Nós vimos isso bem quando estudamos as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adverbiais. Essas duas orações são compostas por conjunções que introduzem uma nova oração, sempre a segunda oração dependendo, tendo essa relação de dependência da primeira, em que a primeira é uma oração principal, certo? Então, vamos ver um quadrinho aqui agora que vai resumir essa ideia de... É só para vocês perceberem mesmo quais são as conjunções subordinativas mais utilizadas, né? Então, nós temos aí as integrantes, o que e o se, que pertencem lá às orações subordinadas substantivas. E essas outras são conjunções subordinadas adverbiais. Nós temos a causal, que é o porquê, a comparativa, o como, a concessiva, embora, apesar de que, se bem que,
A condicional, o se, estabelecendo essa condição. A conformativa, conforme, consoante. Consecutiva, que é indicando consequência, é o que depois de tal, tão, tanto, tamanho. A final, que vai indicar um objetivo, a fim de que, para que. Proporcional, indicando proporção, a proporção que, a medida que. E a temporal, quando, enquanto, logo que, depois que. Lembrando que quando a conjunção ela vem sozinha, igual aí na integrante, o que o se nós chamamos de conjunção. Mas quando ela vem com duas ou até três palavras, olha aqui na concessiva, se bem que nós temos três palavrinhas, aí nós chamamos de locução conjuntiva, certo? Ela vem com uma palavrinha só, conjunção, duas ou mais, locução conjuntiva. Só para vocês terem essas nomenclaturas, né, que sempre pede nos enunciados, certo? Olha só um trecho lá do texto que nós lemos na aula anterior, né? Um trechinho lá também do diário de Anne Frank, onde que ela diz assim: quando escrevo, consigo afastar todas as preocupações, minha tristeza desaparece, meu ânimo renasce. Observem que ela usou uma conjunção adverbial temporal, né? Então aí é subordinada, quando, indicando o tempo, né? Quando ela escreve, e aí dá essa relação de sentido, essa articulação textual dentro desse trechinho. Vamos ver outra aí? Olha só. Também, ela é um trecho do diário de Anne Frank, em que ela diz o seguinte: sempre que escrevo para você é porque aconteceu alguma coisa especial, geralmente mais desagradável do que agradável. Vejam que nós temos aí duas conjunções, o que e o porquê. Então, olha só a ideia que o que e o porquê está estabelecendo nesse período aí. Mais uma vez articulando as ideias com esse sentido, porquê, dando uma explicação, uma causa, um motivo, né? E o que aí ligando essa palavra sempre com o que ela quer dizer, escrevo para você, certo? Vejam só essa imagem que nós temos, é uma imagem sobre um mapa mental da conjunção. Veja só que vocês têm que lembrar sempre que tem que estudar nesse sentido. Faça um mapa mental dos elementos novos que nós estamos estudando, e aí você tem a definição do que é a conjunção, que é uma palavra invariável, que une termo de uma oração ou une orações. E aí ela puxou o ganchinho, né, das coordenativas que nós estudamos e das subordinativas, principalmente as subordinadas adverbiais, que ela colocou aí, quais são os exemplos, certo? Então, aqui no quadro, como nós vimos aí nessas imagens, nos slides, nós vimos mais trechos do diário de Anne Frank. Aqui no quadro, para encerrar, eu só coloquei 3 trechos lá, é uma questão que está no bloco de estudo de vocês, 3 trechinhos lá do diário de Serafina, em que ela usa conjunções coordenativas. E aí vocês vão lembrar lá no início da aula qual é a relação de sentido que as conjunções coordenativas fazem dentro de um determinado trecho de um enunciado. Olha essa aqui. A mamãe queria que eu escolhesse um nome, mas nenhum da minha lista serviu. Olha o mais, introduzindo uma ideia oposta à primeira, que apesar que ela tinha escolhido alguns nomes, nenhum serviu, né? A outra, ele não é mais solteiro porque se casou com uma moça chamada Lia. Olha o porquê aqui funcionando como uma coordenativa explicativa, dando a explicação, né, do que ele é solteiro. E a última, já faz 3 dias que não chove e a terra deve estar muito seca. Olha isso, o e aqui, a conjunção e unindo duas ideias, né, de não chover com a terra estar seca. Então, preste atenção bem nessa relação de ideias que as conjunções estabelecem. E hoje nós ficaremos por aqui. Vejam aqui a nossa imagem final, que também é um trechinho lá do diário de Anne Frank. A gente não faz ideia de como mudou até que a mudança já tenha acontecido. Quando vocês lerem o diário, a gente estudar em PT, vão entender um pouquinho dessa frase, certo? Um abraço e até a próxima.